Martina, meu nome é Ian Guerra e o pessoal fugiu um pouco do tema, mas eu queria falar na questão da influenciadora. Então, se você é ou não influenciadora, eu não sei. Eu sei que o fato é que você influencia realmente pessoas. Sim, então tu respondeu a minha afirmação. Exatamente. Que criadora de conteúdo também é influenciadora, ponto. Se é boa ou ruim, não é essa a pauta. Ok. A questão que a gente quer discutir aqui, se é bom ou ruim, não sei, porque seus valores morais podem destoar da galera aqui. Só quero entender que a partir do momento que você tem esse discurso, que você ganha milhões e tal, que você é uma pessoa próspera, na cabeça de meninas que, por exemplo, vivem no interior do Mato Grosso, que decidem abrir um OnlyFans, e nesse OnlyFans elas não conseguem o lucro, e depois tem seu corpo exposto na cidade, no seu convívio social, e tem a vida praticamente acabada, como que fica a tua cabeça em relação a isso? A minha cabeça fica bem tranquila, porque, na verdade, esse estudo que ele existe sobre o OnlyFans, falando que a maioria das criadoras ganha, se eu não me engano, 100, 300 dólares, alguma coisa assim. 1/3 das influenciadoras, esse estudo. Elas recebem 1% das influenciadoras recebem 1/3 de tudo. Esse estudo. Mas esse estudo, ele é básico, feito nas contas do OnlyFans. Eles pegaram totalidade das contas e o faturamento ali e separaram, né, para as criadoras e viram que pouquíssimas criadoras ganhavam muito e muitas ganhavam pouco. E por que disso? Existem diversas contas no OnlyFans que elas não são usadas e não ganham R$1. E elas entraram nesse cálculo. Existem estudos, não no Brasil, que falam sobre o webcamming, que também é o serviço de chat, né? Que também são criadoras de conteúdo adulto, e todas essas pessoas que fazem webcamming, elas ganham mais que um salário mínimo. Essas webcammings já têm o trabalho em casa, né, o home office. Sim. Então, quando eu comecei, que eu era uma pessoa que morava lá longe, uma menininha inocente, o webcamming mudou a minha vida. Eu acho que isso que você falou tem sentido realmente, pode ter um viés numerológico aí, mas a questão é que eu acho que você, com a força e influência que você tem, você pode hoje ter um discurso muito mais produtivo para a sociedade, Sim. em vez de manter, entendeu? Valeu, obrigado. Obrigada. Eu sempre falo em todos os meus canais sobre as partes ruins de ser criadora de conteúdo adulto e, na verdade, quando eu comecei a criar conteúdo adulto e comecei a viralizar no TikTok, era sobre isso meu perfil. Na verdade, meu perfil era direcionado a meninas que queriam trabalhar com isso. E eu sempre falo das partes negativas e existem as partes positivas, como qualquer trabalho, e também quando tu é influenciador, tem muito isso. É um trabalho fora do comum, é um trabalho fora do que as pessoas estão acostumadas e tem um lado bom e o lado ruim. É óbvio que eu não quero que uma menininha que está começando a vida vire criadora de conteúdo adulto, mas é apaixonante a pessoa ver aquilo. Assim como é apaixonante descobrir que uma pessoa que é influenciadora de moda ganha milhões de reais. É a mesma linha. Bom, realmente você é uma empreendedora, essa parte você esclareceu, você tem CNPJ, etc. A moralidade daquilo que você empreende, a gente também é óbvio que a gente discorda. Se você é uma influenciadora, de fato, você é uma influenciadora. Como você disse, para o bem ou para o mal, não existe ponto positivo na influência que você exerce na sociedade. Simplesmente não existe nenhum ponto positivo. Os pontos negativos, entretanto, a gente pode passar o dia inteiro pontuando. Sim, eles são assim porque tu não concorda por causa das coisas que tu acredita, Não, né? é por causa do impacto que pessoas como você geram na sociedade. Quais impactos? Pessoas como você, vamos supor, vamos pegar um exemplo. Todo mundo aqui falou, a maioria das pessoas aqui são homens e todo mundo aqui está falando sobre o impacto que o vício em pornografia pode causar no casamento de um homem. Então, a gente pode colocar na conta da pornografia diversos divórcios, inclusive tem um monte de denúncia por aí sobre isso, qualquer pesquisa você encontra. Ok. A hipersexualização da sociedade para a qual você contribui aumenta o número de divórcios, aumenta o número de promiscuidade, aumenta o número de irresponsabilidade sexual, inclusive aumenta o número de maternidades solteiras. As meninas que crescem em lares com mães solteiras, se você for ver a maioria absoluta das meninas que trabalham com criação de conteúdo, não tem relação nenhuma com o pai ou tem péssimas relações com o pai. A gente cai numa reação em cadeia, a gente cai no efeito dominó. A sua prática, o seu trabalho, a sua prostituição colabora ativamente para a decadência da sociedade, sexualmente, moralmente, familiarmente, de todas as formas. Não existe nenhuma influência boa naquilo que você faz. Nada. Tá bom. Eu discordo em alguns motivos, porque, principalmente, a minha vida mudou, né? E a vida de todas as criadoras de conteúdo, na sua maioria, que começaram porque não tinham dinheiro, mudou. A que custo? A custo de dinheiro, ok. A custo de dinheiro, exatamente. exatamente. Um traficante também faz muito dinheiro com a droga que ele vende. Sim, mas é que eu não tô acabando com a vida de ninguém, eu não tô matando ninguém. Você tá? Não, quem tá acabando você é não o tá cara... matando ninguém, mas você acaba com a vida de muita gente. Não, quem tá... As pessoas que você precisa que se viciem no seu conteúdo para continuar consumindo, têm as vidas
severamente afetadas pelo conteúdo que você produz. Os casamentos que ruem por causa de um vício em pornografia, da mesma forma que ruem por causa de um vício em droga. Mas eu não sou culpada por isso. Tudo bem, então o traficante também não é culpado pelo vício em droga. Novamente, como eu já falei várias vezes aqui, não tem como comparar o Você quer comparar com o dono de bar, eu não posso comparar com o traficante? Não, porque vender drogas é crime e, como eu falei, toda a questão da empresa. E atentado ao pudor é crime e prostituição também devia ser. Atentado ao pudor... Devia ser crime. Você postar um outdoor seminu escrito quer me ver pelada, devia ser considerado atentado ao pudor. Eu não estava devia ser considerado atentado ao pudor. Tá bom, daí isso cabe a questões legais de que ser processada e É que o que eu percebo é que aqui você passa muito tempo tentando justificar o seu erro com o erro dos outros. O casamento, as relações sociais, elas não acabam porque existe uma hipersexualização e as produtoras de conteúdo glorificam a promiscuidade. Não, acaba porque o viciado deu mancada, porque isso e aquilo, porque um cara largou a família. Você, pra justificar o seu erro, você usa o erro dos outros. Mas eu não tô justificando o meu erro. Eu não tô justificando o meu erro. Você continua produzindo eu não conteúdo estou que errada. é nocivo pra sociedade. Eu não estou errada. Você e eu não é nociva estou. pra sociedade. Eu não sou nociva pra sociedade. Olha, bem é pra mim, eu sou nociva pra sociedade. Sim. Bastante, Por quê? bastante nociva. Por causa de todos os adolescentes que consomem o conteúdo pornográfico que você faz e você sabe que consomem. Por causa de todos os casamentos que são fragilizados por causa da cultura hipersexualizada na sociedade moderna. Tudo isso é impactado. A queda na taxa de natalidade, a queda na taxa de matrimônio, o aumento na taxa de divórcio. A taxa de natalidade, tudo ela isso não tem dá pra a ver falar com a contigo. hipersexualização da sociedade para a qual você contribui. Ok, tá bom. Próximo. De novo, Martina, eu acho que você está muito moralista. Não é possível. Eu tô muito Você é moralista. a Madre Teresa de Calcutá, desse jeito. Sim. Você já começou dizendo na sua frase o que você é exatamente. Pela lógica, no O quê? início. Criadora de conteúdo adulto. Ponto. Sim. E depois você fala, mas eu sou empreendedor. Você quer ser vista, você quer moralizar mais a atividade que você faz. Você já significou o que você faz aqui. Criadora de conteúdo adulto. Tá, Que a gente definiu mas como... toda criadora de conteúdo adulto, ela é empreendedora. Não Porque necessariamente, ela nem precisa... todas têm CNPJ. Inclusive, acredito que a maioria é só é- pessoa física. Ok, mas ela são precisa, empresárias. fazer o trabalho dela se movimentar. Ela precisa fazer um marketing, Não, ela precisa precisa responder ela os precisa ficar clientes. nua. Vamos pro Não, se cerne da fosse tão questão. fácil assim, toda criadora de conteúdo era milionária. Por que não mas é? você está fazendo um monte de salto lógico. Você está dizendo que Não. você falou que elas são empresárias, agora você está falando para milionárias. A Maria não é. Mas é o que eu tô te falando assim, ó. Toda A criadora de conteúdo adulto é empresária. Não. Ela tem que fazer o quê para fazer? Você falou que ela tem que responder clientes. Qual que é o cerne do que você faz? É uma tentativa de moralizar a sua atividade. Não. Você é muito moralista. Toda criadora de conteúdo é isso que empresária. acontece. E a Vocês querem explicação distorcer. disso é porque é uma empresa, ponto. Isso é uma má fé intelectual que você está fazendo. Não. É uma distorção. Não. Tu Sabe tá por quê? tentando distorcer as Porque, coisas que eu estou falando. Porque o empreendedorismo tem um caráter, via de regra, né, pelo senso comum, de funcional para a sociedade. E aí você quer trazer essa conotação semelhante. Criar conteúdo adulto é ser empresária, sim, porque a gente não é só tirar uma foto e, como eu falei, se fosse tão fácil assim, a maioria das criadoras de conteúdo adulto ia ser rica. Não é só sorte. Eu conheço diversas criadoras, a gente tem uma empresa de fato, a gente tem equipe jurídica, equipe de tudo que vocês possam pensar. E sim, é uma empresa mesmo que estudou a Didoê, Martino LVR, é uma empresa e não uma pessoa. E a quarta pauta é: se o dono do bar não é culpado pelo vício do alcoólatra, por que a criadora de conteúdo seria pelo vício em pornografia? Então, eu tenho pessoas alcoólatras na família. Se você perguntar para qualquer pessoa que é alcoólatra se a bebida faz bem, ele vai falar que faz mal. Para qualquer pessoa. Se você perguntar para alguém que é alcoólatra, eu devo beber? Ele vai falar que não. Ok. Mesmo ele sendo alcoólatra. Se você perguntar para... Tem várias pessoas aqui. Se você perguntar para qualquer uma que já foi viciada em pornografia, se a pornografia é algo bom, a maioria delas vai dizer que não. Concordo. Não só porque elas estamos na mesma frequência, mas também porque qualquer pessoa que consome pornografia, ele sabe que aquilo é um vício. Tanto que você olha nos meus olhos, você sabe que é um vício. Você consegue dizer pra mim e falar que pornografia não vicia? Pornografia vicia, Ela vicia. sim, e eu concordo, eu nunca discordei Aham. disso. O que eu falo é em excesso. Como eu falei, usei o meu caso, usei o Você caso acha de que existe algumas pessoas. moderação Não. na pornografia? Existe. Não. Você acha mesmo? Sim. Que uma pessoa que consome ela consegue ser moderada? Sim, é só tu não Porque consumir em excesso, assim como qualquer jogo. o disparo de dopamina é tão forte que faz a pessoa ficar dependente. Mas jogar Já ouviu qualquer falar no jogo efeito é assim. Coolidge? Sim. Então, a pessoa ela vai consumindo aquela pornografia. Por exemplo, você tem um conteúdo que eu acho até leve. Você seria a maconha da pornografia. A Andressa Urach seria a cocaína.
Então as pessoas vão consumindo cada vez produtos mais pesados. Sim, Tanto que eu aquele concordo, estilo... eu Vou dar um concordo. exemplo. Antigamente você viu uma mulher de biquíni, aquilo disparava altamente a dopamina. Hoje em dia não mais. Tá. Porque as pessoas se acostumaram com isso. Eu concordo com tudo que tu falou, só que eu acho que isso não é assim, não é uma coisa que a gente pode afirmar que é sempre para todo mundo que acontece, porque não é a realidade. O que acontece é que a pessoa ela já tem algum probleminha ali psicológico, ela já tem a cabecinha mais avoada, e ela entra ali no pornô, ela vê que tem coisas mais pesadas e ela realmente vai atrás daquilo, e o que não é legal, mas é quando é o excesso, né? É quando a pessoa ela é viciada. E a pessoa ela só se vicia em qualquer coisa por causa de questões psicológicas. Que nem, como tu falou ali, todo mundo aqui vai falar que pornografia não é bom. Tá, mas cheirar pó é bom? É bom, mas faz mal e vicia. As pessoas não cheiram por causa que vicia e porque é uma droga ruim. Eu acho horrível, não cheiro pó. Mas a gente sabe que é bom, mas é errado. Olá de novo. Oi. Bom, eu acho a sua comparação um pouco injusta. Por quê? O dono de bar não tem um algoritmo que fica enfiando uma garrafa de vodka ou de 51 na cara dos velhos que ficam ali na mesa na beira do balcão bebendo. Sim, mas então, quem eu acho monta que o é algoritmo injusto. é nós mesmos, né? Então, mas o dono de bar não tem esse acesso, porque ele não é um criador de conteúdo digital. Ele não está no digital e ele nem pode ele fazer não- propaganda de Sim. alcoolismo e de bebida alcoólica. Sim, ele não então, é precisa injusto. também. Para a sua comparação ser justa, a gente deveria, então, por exemplo, eu não estou dizendo que eu acho que tem que acontecer dessa forma, mas para ser justa, a gente deveria tirar a criadora de conteúdo digital e se a pessoa quiser consumir pornografia, vai ter que ser só ao vivo lá, no puteiro, enfim. Aí a comparação fica justa. Então eu acho completamente injusta essa comparação. Não. Realmente, você não acho que você seja culpada do vício do cara que tá viciado em pornografia, assim como eu não acho que o dono de bar seja culpada do vício do alcoólatra. Mas essa comparação, cara, você precisa concordar comigo que não faz sentido nenhum. Porque não tem um algoritmo como o do criador de conteúdo tem, que fica piscando aquilo na cara do cara o dia inteiro, falando me olha, me olha, me olha, me veja, imagine você me comendo. Não tem, cara. Sim, mas o algoritmo, né, ele é formado pelo que a gente assiste. Eu tenho 2 contas no Insta, uma pessoal e uma profissional. Você não monetiza seu conteúdo? Você não faz nenhuma campanha de monetização? Faço. Então Mas não é só baseado naquilo que eu assisto, mas Não, mas, baseado ó, naquilo que a plataforma me não, entrega. o exemplo que a eu vou te plataforma dar. ganha pra fazer isso. Sim, o exemplo que eu vou te dar. Essa minha conta pessoal, ela só aparece meme. Ela não aparece mulher gostosa. É só meme de carro e coisa horrorosa, assim, meme. E a minha outra conta que eu uso pro trabalho, que eu pesquiso sobre aquilo, ela realmente só aparece mulher pelada. Ok. Mas é porque eu pesquiso aquilo, Mas eu você vou atrás entende daquilo. que o dono de bar não tem como fazer um tráfego pago, por exemplo? Ele E entregar tem. o conta. Não, de bebida não tem, porque é proibido no Brasil. Sim, é proibido no Brasil a é- propaganda de bebida alcoólica, de influência ao vício de bebida alcoólica, de alcoolismo. A propaganda realmente eu concordo, é proibido, né? Mas eles sempre burlam. Existe diversas propagandas, a Mansão Maromba agora, né? Que tem as bebidas. Eles fazem propaganda o tempo inteiro. No YouTube, né? Todos não em os TV lugares. aberta, não em outdoor. Duvido que um Outdoor dono de tem bar do- pode colocar, venha tomar a sua 51 aqui. Tem Ele da vai ser Mansão processado, Maromba. cara. Não é possível. Então você precisa me Tem mostrar porque eu nunca vi. a 51 também faz muito isso. Tem muita propaganda de bebida. Em rede Eles aberta são- é proibido. Em rede nacional. Não em rede aberta. Sim, em rede aberta realmente não pode, né? Propaganda de bebida alcoólica. Se sim, muito sutil. Só que o que a gente estava falando é que eu também não faço propaganda na TV aberta sobre o meu trabalho. Eu faço propaganda no Instagram. E no Instagram também tem propaganda de bebida alcoólica, da Mansão Maromba, da 51, da Balena, o tempo inteiro. É música falando de balena. Então, realmente não dá para comparar. Não pode? Eles falaram que podia isso. Oi, então. Oi. De novo. Eu acho o seguinte, assim, nessa comparação com o dono de bar, como foi falado agora, assim, o dono de bar não tem o poder de ir lá esfregar a bebida na cara do alcoólatra. Do que eu sei de propaganda de pornografia, para mim, eu gosto, eu não vou ser o hipócrita aqui, do que aparece para mim é quando eu estou dentro daquele ambiente. Agora, ninguém gostou porque todo mundo é conservador aqui. Todo Eles mundo não vão tem- deixar tu não falar. gostaram. Então, eles não deixam botar o ponto. Bom, vamos lá. É o seguinte, você é uma pessoa que nitidamente gosta de negar a realidade. E o conjunto de pessoas mais problemáticas que existem na sociedade são aquelas que gostam de negar a realidade. Então eu vou deixar uma coisa bem clara. Dentro dessa sua afirmação, existe mais uma vez
um momento onde você nega a realidade. Porque a comparação justa com o que você é jamais poderia ser com o dono de bar. Tem que ser com a indústria do álcool. Se você falar assim, Ok. a indústria do álcool, ok, a gente começa a comparar. Porque, igual à indústria do álcool, sim, seu trabalho ele corrobora para destruir vidas, famílias, assim, uma desgraça total. Sim. Tá? A indústria do álcool, ela é baixa, ela é suja, ela é imoral, igual você. Entendeu? Tipo, idêntico. O malefício social que a indústria do álcool causa é, sim, comparado ao que você. Mas, adivinha, quem você está tentando comparar com o dono do bar? O dono do bar, nesse caso aqui, seria um Instagram, seriam as plataformas digitais onde você aloca o seu conteúdo, indústria do álcool. No caso, indústria pornográfica para você. Então, quando a gente fala que quando você necessariamente tenta trazer para nós uma isenção de culpa, No vício. exato, se alocando ali no tipo, olha, meu trabalho é honesto, eu sou o dono do bar. Cara, você está sendo hipócrita. Eu tô sendo hipócrita. É o que você pensa, né? Eu não tenho como mudar Não, essa é opinião. o que é, mas é que você Não, gosta é de o que negar a é pra realidade. ti. Eu não gosto de não negar é. a realidade. Gosta? Você está Eu fazendo isso gosto. desde o início desse debate. Eu tô fazendo isso desde o início do debate. Sim. Está concordando comigo? Tô. Olá, tudo bom? Meu nome é Prazer. Pedro. Vamos lá. A gente começando emplacando nessa pauta, eu acho muito importante a gente citar algumas coisas que ela falou e que o outro moço aqui atrás falou. Só que a primeira coisa que a gente tem que citar é que, primeiro, que a pornografia ela não é regulamentada, não como o álcool ou como o cigarro, tá? Isso é um ponto que não tem como você discordar. Como assim não é regulamentada? Vamos lá. O álcool, quando você compra uma garrafa, ele tem no aviso todas as consequências dele no rótulo. O cigarro. Eu fumo cigarro. Você pega o cigarro, tem lá atrás, tem um monte de gente morta, tem bebê, feto, criança. Quando o cara vai consumir seu conteúdo, tem o quê? Tem só o produto e você pelado ali. Acabou. Sim, mas nenhum meio de entretenimento que causa vício faz esses avisos, né? O Free Fire não faz, o LoL não faz. São vícios diferentes. Por quê? Porque não são vícios nocivos, não no mesmo É sim, nível uma que o pessoa seu. que é viciada em LOL, todos meus amigos são, literalmente fica o dia inteiro, não trabalha, é um vagabundo, fica em casa só jogando LOL, perde convívio social, não namora, não faz nada da vida, é o dia inteiro jogando. E é a mesma coisa que um viciado em pornografia faz. Tá, mas aqui a gente não segue a pauta do LOL. Vamos lá, vamos seguir a pauta da bebida. A bebida que sim. o cara velho vende no bar. O acesso que o cara tem no bar não é o mesmo acesso que o cara tem à pornografia com você, que foi o que a moça citou ali, que é um ponto muito interessante. O ponto de que o cara, se ele quiser acessar seu conteúdo, ele paga lá, não sei quanto que é o valor, ele acessa, tá bom, acabou. O cara tem que sair de casa, tem que ir no bar, então é um acesso diferente. São vícios degradantes, realmente o vício em álcool, ele muito mais afeta o corpo do que o psicológico, e o seu vício ele é muito mais psicológico. Quando a gente fala também na questão das drogas, que nem você citou anteriormente várias vezes, o seu vício, né, o vício que a pessoa desenvolve em pornografia e o vício em droga, eu, na minha visão, e na visão de várias pessoas e vários cientistas e pesquisadores, sim se equivalem a nível psicológico. Porque droga Sim. não é só dependência Sim, química sim. do seu corpo, é dependência psicológica. Sim, eu concordo. Então, sim se equivalem à dependência psicológica em ambos eles. Então, chegando nesse ponto, você concorda que o álcool, você tem que concordar que o álcool e a pornografia, em níveis, podem destruir, por exemplo, família, pode destruir muitas coisas, como citado por várias outras pessoas aqui, entende? Consequentemente, a culpa que o vendedor do bar tem não é a mesma culpa que você, porque você atinge uma escala muito maior do que um vendedor de um bar. Mas aí a gente tá separando só pela escala, essa é a diferença? Não, mas não é só essa a diferença. A diferença é o produto, é como ele entrega. Se a gente for também levar em consideração o moralismo, ele não está vendendo o corpo dele, não está vendendo a alma dele, não está vendendo a pessoa dele. Mas o álcool, ele também, né? Toda essa questão, ele também destrói famílias, ele também acaba com relacionamentos. Sim. E a pauta é se o dono do bar tem culpa pelo alcoolismo ou se nós, criadores de conteúdo adulto, temos culpa pela vício na pornografia. E eu concordo que as duas coisas são erradas, o vício no alcoolismo e na pornografia, mas eu não sou culpada pelo cara ser viciado no pornô. Eu faço parte do sistema, mas eu não sou a culpada por isso. Você consequentemente Oi. Oi. Tudo bom? Prazer. Bom, meu nome é Felipe. E eu quero saber se você acha que o dono do bar tem a possibilidade de daqui a 10 anos ele ter um problema porque o filho dele recebeu a foto da intimidade dele exposta em algum momento.
Essa não é a pauta, né? Mas sobre mas esse... a atividade dele é a sua, essa é a comparação. Essa questão aí de filhos, eu quero muito ter filhos. É meu sonho ter filhos. E eu acho que quando eu falo isso, os nossos filhos, eles são educados a acharem coisas erradas e a acharem coisas certas, né? Eu tenho a certeza que se eu educar o meu filho desde sempre, mostrar que o meu trabalho é, sim, honesto e falar o que eu faço, de fato, e não problematizar ele, o meu filho vai entender. Agora, se o que eu acho que você está se colocando na posição de usuária quando você, na verdade, é traficante. Você é a fornecedora do produto prostituição. Tá, mas a gente está falando sobre crianças nesse caso. Tu Sim, acabou de dar a pauta. O filho do traficante, ele tem um exemplo dentro de casa. Esse exemplo, mas ele vai... o filho do traficante, ele a qualquer momento pode ser morto. O Com filho certeza. do traficante, ele a qualquer momento pode perder os pais. Com o filho do certeza. traficante está cometendo... Não está cometendo um crime, né? Mas está ali num ambiente hostil que o tempo inteiro pode aparecer a polícia e matar todo mundo e prender todo mundo. É muito diferente de uma mãe criadora de conteúdo adulto que ali Não esclarece. é diferente. Porque o meu filho vai ser morto em casa? A violência física pode ser diferente, mas essa criança vai sofrer uma violência psicológica enorme. A não ser que você vá estudar nas Ilhas Mauritânias lá, Não. o seu filho, existe a possibilidade das crianças ficarem trocando foto da mãe e do menino Sim, o tempo todo. Eu super entendo isso, Então, mas talvez eu acho que a maior vítima do seu trabalho é você mesmo. Eu acho que se a criança ela E é a sua educada a entender que aquilo não tem nenhum problema, ela aprende. Porque, vamos supor, uma pessoa que ela é enfermeira, ela está acostumada a ver gente pelada o tempo inteiro. Então, se ela vê mais um pau ou outra coisa do tipo, ela não tá nem aí, ela não liga. Sim, a criança... resistência à citocina. Sim, eu não tô falando que a criança vá ver e não vá problematizar aquilo, né? Porque, sim, ela vai. Mas eu acho que se é ensinado desde a infância que o meu trabalho é honesto, que eu não tô fazendo nada de errado... Mas não é. Não é pra você, meu querido. Mas pra mim ele é e pra Não muitas é. pessoas é. O seu trabalho gera problemas sociais enormes. Para outras Sim. pessoas e para você e para sua família. É que você ainda não pensa em família, você tem apenas 22 Eu anos. penso em família. Daqui a pouco você vai pensar muito em família. E quando a ficha bater, você vai pensar nisso dia e noite. Não, eu já penso em família, já quero formar minha família. E isso não, em nenhum momento pesa na minha E consciência. você quer... Obrigado. Bom, eu sou o Thiago, já me apresentei antes, mas vamos lá. Eu acho que um aspecto importante dessa discussão é o problema central do que você faz, às vezes, aqui colocando num grau de, vamos lá, insalubridade, às vezes não é nem só o fato de você trabalhar com pornografia, mesmo que seja independente. O problema é que você é equivalente ao cafetão. Você busca atrair pessoas novas para esse mercado. E no caso, a profissão de cafetão é criminalizada, o que já mostra o grau de palhaçada que é o nosso estado, Mas você entendeu? sabe por que é criminalizada ser cafetão? Por que é problema? Porque o cafetão, ele tira o dinheiro das prostitutas. É isso. Quando a gente Eu olha não tô tirando estatisticamente dinheiro de ninguém. como funciona o esquema de pirâmide ali, qual porcentagem de meninas que conseguem tirar alguma renda real daquilo ali, ao mesmo tempo, o quanto você ganha por trazer uma pessoa nova para a plataforma? Eu sempre quis falar sobre isso. É um Herbalife versão cafetão. Eu quis falar. É. Cara, eu já vi diversos vídeos e eu quero gravar um vídeo falando sobre isso e realmente pegando a minha tela e mostrando isso. As plataformas, elas estão pouco se fudendo para as modelos. Eu não ganho R$1 de nenhuma plataforma para divulgar ela, para falar sobre ela. Inclusive, eu me arrependo muito de, no início, porque todo mundo me chamava de beisola do OnlyFans. E eu troquei meu nome. Porque eu achei que a plataforma ia me apoiar. Mas isso não aconteceu. Não existe... Eu sempre quis falar Você não sobre isso. ganha nada por cada menina que entra e tenta fazer dinheiro lá dentro. Não tem nenhum... Tem um link, vou ser bem sincera contigo, tem um link de indicação, tá? Que realmente pode ser usado. Só que ele só funcionaria se eu fizesse um esquema tipo assim, se tu entrar pelo meu link, tu vai receber, sei lá, 100% de todo o faturamento. E eu não faço isso, ninguém Você ganha faz uma isso. porcentagem de quem entra no seu link, não é isso? A menina Isso- escolhe se prostituir e você ganha Não, em cima disso, em alguma medida, não é isso? Eu tô te afirmando que esse link, ele realmente existe, mas ele não é usado. Porque o que acontece? As pessoas, elas criam... a Martina é famosa. Vou criar uma conta na Privacy também. Mas é muito difícil a pessoa ela ir até o meu perfil, ela procurar o link, Então, ela vamos lá, já você cria tá automaticamente. dizendo que você não ganha necessariamente com cada afiliada nova que você traz. Mas hoje você é uma representante do OnlyFans, você nem precisa Não, mais... eu acabei de falar que eu não sou. Se pudesse, eu teria uma plataforma minha, Mas entendeu? você não se apresentou dessa forma? Você é agente, não sei o que, do OnlyFans? Não, eu não sou. Eu sou embaixadora da Close Fans, porque ela é uma empresa que apoia mais as criadoras de conteúdo, mas eu não Você ganho... é só o cafetão da Close Não. Fans e não do OnlyFans. Eu posso terminar de me explicar? Pois não. Não, o assunto da privacy. Eu sou embaixadora da Close Fans, mas eu não ganho nenhum R$1 deles. Por que acontece que eu apoio a plataforma? Porque é uma plataforma
foda que apoia as criadoras, que dá Então experiências você para as tá criadoras. falando que as meninas têm uma chance de vencer na vida, tipo assim, ser o novo Pelé, só que mostrando a xereca. Eu nunca falei isso. Ué, você tá falando que a Close Fans Não. pode fazer as meninas saírem das suas condições de Mas eu pobreza? nunca falei pode- isso. Você Tu tá falou louco? que pode melhorar a vida de muita Não. gente, que esse trabalho Não, tira um não. monte de gente da pobreza. Eu não sei o nunca quê. falei isso. A Close Fans, ela é a única plataforma de conteúdo adulto que realmente apoia quem já é criadora de conteúdo. Ponto. Eu não tô falando que uma pessoa pobre vai criar Então uma você conta e vai pode ficar rica. dizer Eu nunca agora falei pra isso. uma menina que tem hoje 14, 15 anos que ela não vai gerar dinheiro virando uma produtora de conteúdo adulto. Não entendi a tua pergunta. Você pode virar agora pra uma menina que tá aí na sua faixa dos seus 13, 15, 16 anos que ela não vai ganhar nada? A minha resposta é falar todos os lados negativos, né, da exposição, que a tua imagem vai ficar para sempre lá, que tu provavelmente não vai conseguir mais nenhum outro emprego e todas essas questões negativas. Posso falar isso, mas infelizmente eu não posso afirmar que ela não vai ganhar nenhum dinheiro, até porque, como eu falei, ganha. Mas se a pessoa ela só leva em consideração o dinheiro, então ela pode, sei lá, traficar também, porque ela só se importa com dinheiro. E a quinta e última pauta é: quem mais consome conteúdo adulto é quem mais o condena. Eu discordo, Martina, voltei. Agora Olá. eu vou falar um pouco, né? Fiquei Fala. esperando. Porque eu condeno muito porque eu fico imaginando as minhas irmãs entrando para esse ramo. E eu sou um cara conservador, eu gosto de conservar os bons costumes que Sim. vieram dos meus avós. Eu acho que conservadorismo para mim é isso. É os bons isso, costumes. exatamente isso. Eu acho que não é um bom costume meus amigos estar circulando fotos da minha irmã pelada, da minha mãe pelada, da minha outra irmã mais nova pelada, e eu acho que eu condeno isso, eu não consumo, eu te conheço, até mandei que te amo, mas eu te amo em Cristo, porque assim, você é uma menina boa, de bom coração, Não pode falar que me ama. amo em Cristo e queria que você seguisse um caminho assim que Jesus quer pra você. Quero. Gente, vocês estão rindo disso, mas ele é o único que tá falando aqui que me ama em Cristo. Olha que lindo isso. Vocês são uns hipócritas. Foi. Vamos lá, voltei. Primeiro que eu concordo que existe falsos moralistas. A árvore é conhecida pelo fruto, não pelo dom. Não adianta falar bem, ter terninho gravata e ficar mandando eu te amo pra você. Ah, em Cristo Jesus, é mais fácil mandar um versículo bíblico ou falar pessoalmente, entendeu? Teve homens que chegaram aqui e realmente querem aqui só ficar te olhando. Esses caras eu tenho certeza que não vai ter mais na conta do que eu, não vai ter mais inteligência do que eu. Só pegar uma prova do Enem aí eu vou deitar, porque são Enzos, não são homens de verdade. Então eu só precisava falar isso. Não, seguinte, primeiro eu tenho que falar para todos. A gente está com um problema muito sério aqui, que quem não tá concordando com o ódio de vocês está sendo gongado imediatamente. Eu acho que a gente pode entender o lado da pessoa. Não pode aí. Vão tomar no cu de vocês, então. Agora foi. Nesse ponto eu concordo com você que quem mais consome é o que mais condena, até porque a própria pessoa que consome, ela sabe que isso é algo nocivo, que é algo ruim. Sim. E ela também tem preconceito, por exemplo, o cara que contrata uma GP ou que vê conteúdo, ele tem preconceito da própria pessoa que ele consome. Sim, ele sempre vai negar. Ele sempre vai Porque negar. vai contra o que ele acredita. Vai contra. Mas tem algo interessante também. A própria criadora de conteúdo, talvez você não vai assumir, talvez não seja o seu caso, mas a própria criadora de conteúdo tem preconceito com quem paga por esse tipo de conteúdo. É uma coisa que muitas criadoras não comentam, mas, por exemplo, a GP vai lá e vem um cliente. Na hora ela trata ele bem, né? E ela trata ela bem também. Quando ele sai, ele fala mal da GP e a GP fala mal do cliente. Mas é que se for um cliente feio, piro pequeno, daí é um pouco difícil não falar mal, né? A mulher Ele tem que ser um cara foda pra pessoa falar bem. Mas dificilmente um cara que paga por esse conteúdo, ele é um cara foda. Porque o cara que tem várias opções de mulher, ele não vai pagar pra ver conteúdo. O homem, ele contrata a garota de programa não só porque ele não tem ninguém pra transar. Mas no caso do sim pra se conteúdo, sentir ele pode com poder. pagar, mas no caso do conteúdo... Na verdade, a maioria das pessoas que contratam uma garota de programa, não é que ela não tem ninguém pra fazer amor. Ela, na verdade, quer se sentir dono de alguém. Ou ela quer se mostrar o quão foda ela é. Tipo, o programa da André Surak, eu acho que é uns 15 mil reais. Quem paga, não é porque não tem ninguém pra comer, é porque quer se sentir o fodona por comer a André Surak. Então, é mais um desejo de si próprio, de se sentir o foda.
Qual que é a descrição mesmo? Quem mais consome, quem mais condena. Pornografia condena. Tá aí, qual é o problema? É a pauta, é pra gente falar. Tá, mas é uma descrição da realidade, mas ela tem algum problema? O que você quer dizer? Que é hipocrisia, alguma coisa assim? Não, eu queria falar que é hipocrisia, né? Na verdade, tem muitos estudos mostrando que as cidades ou os locais que mais têm pessoas que se dizem conservadoras e moralistas e tal, os estados mais conservadores, são os estados com mais acesso à pornografia. E também, eu não vou saber dizer o certo a fonte, mas existe um estudo falando que a pessoa ela é tão moralista de falar que ela não consome pornografia, mas quando ela vai pro anônimo ou quando ela é rastreada, tem sim acesso à pornografia no computador ou no celular dela. Então, a pauta que eu decidi escolher é sobre esse falso moralismo. É sobre a pessoa falar ou tá aqui mesmo e fala, tipo, vocês estão aqui debatendo comigo, querendo que eu mude de opinião, mas tem pessoas aqui que estão sentadas que estão sendo extremamente grossas comigo, não tem porquê. Sim, mas sobre... Aqui assim, a maioria, na verdade, no Brasil principalmente, né, é de cristãos / conservadores, né? Mais ou menos nesse sentido, porque é como foi colonizada e a história que a gente tem. Também que vai ser no mundo inteiro. Se você pegar também, provavelmente, a maioria das pessoas que cometem crimes também vão acreditar em Jesus. Via de regra é isso, porque a maioria do Brasil, porque a gente assim foi colonizado. Agora, sobre hipocrisia, mais uma vez, né? Você está condenando, está trazendo um caráter pejorativo para esse falso moralismo, chamando de hipócrita, porque é imoral. Então você concorda com o sistema de regras imorais. E é isso que acontece. Vocês que são ateus, vamos chamar assim... Não sou ateia. Você acredita em alguma entidade? Alguma Sou coisa agnóstica, assim? não tenho nenhuma religião. Mas que normalmente, então, o que acontece? As pessoas que são agnósticas ou ateístas e tal, elas vão pegar o nosso sistema de moral, que é o cristão, que é o religioso, de modo geral, que é quase que do mundo inteiro, foi esse, que fundou a civilização, vão tentar usar a lógica dele para criar sua própria lógica para defender um sistema que você defende diferente, mas usando o nosso. Você não consegue nem criar nada original para conseguir moralizar o que você considera... que não é imoral, que é a atitude de pornografia. Mas é que a história é assim, né? Toda a história de tudo no mundo é a evolução de alguma coisa. É um sistema de moral que existe. E você está criticando ele, está dizendo vocês são falsos moralistas. Não, eu não estou criticando ninguém. Você está tentando usar o próprio sistema. O problema é a pessoa que consome pornografia e fala que ele é ruim, que estraga famílias e tal, mas a pessoa ainda está consumindo. O meu questionamento é só sobre esse. Tá, isso é hipocrisia? O literal da palavra, sim. O que significa hipocrisia? Hipocrisia é quando tu faz uma coisa, mas pensa outra. Não. O que é hipocrisia? Hipocrisia é quando você tenta, fazendo isso, enganar alguém. Vamos supor. Mas tu tá tentando enganar a si próprio. Não é Quando verdade. tu fala que tu não consome pornografia, mas consome. isso é diferente. A questão é o seguinte, quem consome é quem mais condena. Por exemplo, eu fumo cigarro. Okay. É uma merda. Você não deveria fumar. Eu tô sendo hipócrita? Mas o que isso tem a ver? Mas isso não é hipocrisia. Se eu consumo... A hipocrisia, ela mora na... desonestidade, quando eu tento enganar você. Então, se eu fumo e eu falo, você não tem que fumar uma merda, eu não fumo. Mas o cara que consome, ele não tá tentando instigar ninguém a consumir. Ele tá se enganando a si mesmo. Ele não tá falando pros outros assistirem pornografia. Não, senhora, ele não tá se enganando. Ele está tentando sair de um vício, provavelmente, nesse caso. Isso não se chama engano. Não. Ele está sendo sincero. Ele aceita o vício, inclusive quando ele diz que ele assume que ele está fumando cigarro, assistindo pornografia, ele condena isso. Ele não está enganando, ele está sendo sincero, ele está sendo honesto. É exatamente sobre isso. As pessoas elas não conseguem assumir que elas são viciadas em pornografia e escondem isso e criticam ainda, sabe? E você acha que ser viciado em pornografia é um problema? Obviamente é um problema. Mas então você alimenta esse problema. Você faz parte. Como que a pessoa vai ser viciada em pornografia se ela não assistir? Ela tem que assistir. Mas e você cria o conteúdo. E tem um problema. Sim. É questão de lógica. Sim, mas é que eu não tenho como fazer. Se eu parar de criar conteúdo agora, o pornô não vai parar de existir. E o pornô existe porque existe uma. Sim, existe pessoas que assistem. Sim, porque você tá lá também. As coisas, elas só existem porque alguém precisou que ela existisse, né? E vamos supor, o fetiche em pé, ele não era tão comum antes, mas ele começou a ficar comum porque as pessoas começaram a pegar a imagem de famoso e ficar dando zoom no pé delas e ficar, tipo, vendendo as fotos. Então, existe a pornografia, ela existe porque alguém quer ver, porque alguém precisa ver, porque alguém acha interessante. E eu parar de fazer, ou outras pessoas pararem de fazer, não vai fazer ela simplesmente parar de existir. Ela sempre vai existir, não é culpa das criadoras. A gente só está alimentando um sistema que, infelizmente, é feito pelos homens. Quem mais consome pornografia são os homens. Martina, por que você acha que essas pessoas elas escondem que elas acessam a pornografia?
Porque elas têm a moral, na moral delas, na cabeça delas, que aquilo é errado. Por isso elas escondem. Então, se elas sabem que é errado, é porque o seu trabalho, de alguma forma, é visto pela sociedade como algo ruim. Um exemplo. Quando eu usava droga, eu escondia dos meus pais. Porque eu sabia que era algo ruim e algo que não fazia bem tanto para mim, nem para a sociedade. A sociedade enxergava isso como algo ruim. Então, você entende que, de alguma forma, o seu trabalho é algo ruim? Mas esse de ser certo ou errado, ele é muito individual. Eu não acho errado. Tá, se você... Um exemplo. 60% das nossas crianças, né, dos nossos adolescentes, eles têm acesso à pornografia a partir dos 14 anos de idade. Então, isso é algo bom ou ruim? Ruim. Ruim. Então, você está vendo como tem como olhar o seu trabalho como algo ruim? Sim, mas eu concordo, é ruim e eu acho horrível a criança ter acesso à pornografia com essa idade. Exato. Eu tive até antes, mas eu tive antes, não foi por causa da atriz pornô. Eu vi pornô porque a minha mãe não estava nem aí pra mim, deixava o dia inteiro com o computador em casa. Então, assim, 60% dessas crianças têm acesso à pornografia e você entende que é errado porque ela está sendo hipersexualizada, tudo está tendo problemas para a vida dela, e ela começa a guardar isso para si e ela quer pôr isso para fora em algum momento? Sim. E, no entanto, que você vê aí crianças de 12, 13, 14 anos engravidando. Sim, tu tá super como com elas razão. aprendem Mas isso? sabe de quem é esse problema? Por onde elas aprendem isso? O problema é dos pais e do Estado, que não dão educação para uma criança suficiente, que é o único lugar que ela tem para pesquisar é a internet. Eu não sabia como era uma vagina ou um pênis. Eu fui pesquisar onde? No Google. Minha mãe não me educou o suficiente para me ensinar Mas o que era. uma experiência pessoal não é uma regra coletiva. Então é muito estranho você colocar Mas sua regra isso não pessoal é, pra todo mas mundo, isso não é porque uma assim, regra eu aprendi pessoal. isso na minha casa. Ok, mas isso não é uma regra pessoal. Minha esposa pessoal. também aprendeu isso na casa Tudo, dela. mas Então assim, não é uma regra pessoal. É algo individual. O que a gente não sabe, a gente vai buscar conhecimento. Exato. E quando em casa a gente não tem alguém que nos ensina, a gente vai procurar num livro ou na internet. Ou num amigo mais velho, alguma coisa do tipo. Eu entendo eu isso. concordo contigo. Concordo. Mas assim, quando a gente tá falando que essas pessoas se escondem, elas se escondem porque ela vê que é algo prejudicial, gera vergonha, gera um sentimento nela, tipo, de objetificação da mulher. Então, ele começa a olhar para as mulheres e tem senso de, tipo assim, mano, tô fazendo uma coisa errada, não deveria estar olhando essa mulher dessa forma. Deixa eu primeiro, agora foi. Mas ninguém me deixa falar, todo mundo me gonga, eu preciso falar. Oi, Martina. Prazer. Meu nome é Rafael. Bom, eu vou pedir para você refazer a pergunta para mim trabalhar em cima. Vamos lá. A pauta é quem mais consome pornografia, quem mais condena. Ok. Você disse há pouco que você tem como meta, como objetivo, ser mãe, constituir família, correto? Uhum. Tenho mais ou menos ali uma noção e espero que seja isso. Você não vai incentivar o seu filho a adentrar para essa vida. Não. Você não vai estar sendo imoralista ou hipócrita. Você vai estar induzindo ele a fazer a coisa correta. Logo, quem está criticando isso necessariamente não é um imoralista ou porque consome. Eu vou incentivar... É porque tem a noção de que é errado. Não, eu vou incentivar os meus filhos a fazerem o que eles quiserem fazer, desde que não seja nada errado. Mas se os meus filhos quiserem... Você disse que isso é... E isso você não incentivaria, logo porque é errado. Não. Eu acho que a gente não deve incentivar os nossos filhos a seguirem nenhuma profissão. Eles que têm que ter a escolha de vida deles, entendeu? Assim como um pai que é médico e tal. Sempre fica aquela situação chata do pai forçar o filho a querer ser médico também, seguir na mesma profissão. Quando você era criança, quando você era pequena, antes dos 14, o que você queria ser? Eu queria ser publicitária. Olha o caminho que você tomou. Você acabou deturpando, você entendeu? Você acabou moldando perante sua realidade o que é o correto. Porque o correto, o certo e o errado, ele é muito relativo. Você pegou, transformou de cabeça para baixo. Agora imagina isso amanhã o seu filho vivendo essa realidade. Você não vai achar que é o melhor caminho. Eu acho que os meus filhos fazem o que eles acharem melhor, desde que não seja crime e eu não acho errado, porque tu acha errado isso e tá tudo bem, e tu não quer isso pros teus filhos, beleza? É a tua moral e as tuas opiniões. Eu tenho as minhas pros meus filhos. Eu não vou querer que eles sentem aqui como moralista e fiquem discutindo com uma criadora de conteúdo adulto também. Sim, então, desde que não consumam, né? O correto é você criticar e não ser um consumista disso. Porque se você consome e critica, com certeza isso não passa de um hipócrita. Que foi isso? Exatamente. Eu espero que no amanhã você condene, né? Caso o seu filho veja e fale, isso daí, amigo, não é o melhor caminho. Porque você viu os danos que trouxe. Sim. Eu, com certeza, vou falar para os meus filhos todas as partes boas e ruins e cabe a eles decidirem. Mas eu não posso iludir eles falando que é legal e é um parquinho e é maravilhoso e não tem nenhum problema. E também não posso falar que é mil maravilhas. Então, é uma conversa que precisa ser feita. Olá, tudo bem? Meu nome é Christian. Prazer. Bom, quando você coloca que quem mais critica é, na verdade, quem mais consome, você está certa nesse ponto, mas você está errada em colocar isso como uma opinião
hipócrita das pessoas. Na verdade, pelo contrário, isso se demonstra um pedido de socorro dessas pessoas que consumiram já por tanto tempo, elas sabem na pele como que é o consumo da pornografia, como que é o vício na pornografia. Essas são as pessoas que mais sabem a dor que isso causa, não só nela pessoalmente, como na família, como nas relações pessoais, isso atrapalha com ela, às vezes, com o caso do casamento, isso pode gerar divórcios, pode acarretar em outros problemas, traições, enfim, várias questões que a pessoa que consumiu a pornografia, ela sabe mais do que quem não consome. Então, na verdade, não é uma hipocrisia. Na minha opinião, é um pedido de socorro. Você concorda com isso? Em partes. Eu acho que sim, a pessoa talvez ela queira sair daquele vício, né, e ache errado, enfim. Mas o que eu vejo muito é que todas as épocas... Daí eu vou usar um exemplo pessoal meu. Todas as épocas que eu mais ganhei dinheiro e que eu mais tive público foi as épocas que eu me envolvi com pessoas que eram moralistas, com questões políticas. Então, quando eu era exposta ao público moralista, sempre foi os momentos que eu mais tive assinante. Então, um outro exemplo, quando eu ia no Redcast, sempre tinha um assinante ou outro que falava, tipo, eu assisto o Redcast, vi lá e tal. Então, a minha pauta, ela foi exatamente nisso, nas pessoas que assistem e que gostam do que elas estão assistindo, mas elas se sentem culpadas certo. por Mas aquilo. No final das contas, se colocar essas pessoas como hipócritas, você não está preocupada necessariamente com a saúde mental delas, e sim com o dinheiro que entra no seu bolso, que é o que essas pessoas acabam influenciando, certo? Não, eu tô preocupado com a saúde mental dela, porque ela faz uma coisa que ela julga tão errada, mas ela não... Ela continua fazendo. Você mesmo colocou o ponto, por exemplo, dos fetiches, do fetiche em pé. Para mim, começando pelo ponto que você tem um fetiche, por exemplo, em você pegar fotos de famosos, como você falou, e sair dando zoom no pé das pessoas, para mim isso já é um grande caso de doença mental. Para mim é um problema mental das pessoas, e isso vai só escalando cada vez mais com esses fetiches. Tu não gosta de um pé? Não, eu gosto de pé, mas eu acho estranho a pessoa ficar fissurada naquilo, seja qualquer coisa. Sim. Eu nunca tinha conhecido um cara com fetiche em pé, até que eu conheci e vi que ele é uma pessoa normal, mas ele gosta de um pezinho. Uma pessoa normal? Vamos colocar outro exemplo. Você foi no The Noite do Danilo Gentili e você mesmo mencionou um caso que te pagaram caro, te deram bastante dinheiro, por exemplo, para você peidar diante das câmeras. Foi isso ou não foi? Sim. Você consegue falar pra gente quanto que você ganhou? Não foi muito, não. Foi uns R$1.000. R$1.000? Isso não é muito? Não, claramente isso é pouco, essa pessoa... isso é pouco nesse meio. Então vamos lá, você tem coragem de olhar pra câmera? Não, mas olha só, eu vou dar minha opinião pessoal, tá? Certo. Eu acho que uma pessoa que paga R$1.000 na sua consciência pra uma pessoa gravar um vídeo peidando é louca. Tem problemas mentais, certo? Eu acho que Então vamos olhar pra câmera e falar, essa pessoa tem problemas mentais. Seu cliente tem problemas mentais. Tem algum transtorninho aí nessa cabecinha pra pedir um peidinho meu, né? Eu concordo com isso. Um peido é muito específico. Agora um pé já é uma coisa mais suave. Acho que um pé não é... Então você não acha que você, produzindo esses conteúdos, você não está incentivando essas pessoas a continuarem... Foi? Só pra não vir pra nada. E aí, tudo bem? Meu nome é Ivan. Agora foi. Prazer. Tudo bem? Prazer. Bom, eu acho que a questão pornografia tem a questão da sociedade, né? O dano à sociedade, eu acho que é porque a masturbação ela é basicamente uma liberação de energia. E quando você cria conteúdo e alimenta essa pornografia, você está fazendo com que jovens liberem energia pro nada. Consequentemente, eles não têm mais energia para, por exemplo, sair na rua para conhecer uma pessoa nova, para socializar. Basicamente, eu já conheci casos como esse de caras que não saem de casa mesmo. Eles só ficam o dia inteiro lá e eu acredito que assinantes do seu OnlyFans têm essa característica. Acabou. Obrigado. E aí, galera, o vídeo acabou, infelizmente. Quero muito saber o que vocês acharam sobre o tema e também que vocês deixem outras pautas para serem discutidas aqui. Deixem o like de vocês, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e um beijo.